Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP Inglês Criativo. Um dos grandes problemas que o brasileiro tem para aprender inglês é que sempre se começa na escola, em muitos cursos de inglês, com o verbo to be. O verbo to be, na verdade, ele não é um verbo como outro qualquer, ele é uma exceção e bem diferente dos verbos tradicionais. E o mais importante de qualquer língua, para o sujeito aprender uma língua, falar um idioma, é sempre aprender bem o verbo. A conjugação do verbo é praticamente 80% de tudo que você tem que aprender. Conjugou o verbo direitinho, sua frase está feita. E como o to be é diferente, não faz muito sentido você começar por ele, porque aí você vai perder a estrutura gramatical toda. Então, no método IUP, a gente costuma fazer o contrário. Primeiro vai aprender todos os verbos, como funcionam e tal, e depois o to be, que ele é diferente, é uma exceção. Eu gosto de explicar o seguinte: o verbo é a coisa mais importante que tem em qualquer frase. Então ele é o chefe. Quem manda na frase é o verbo. O verbo é que direciona tudo, que faz tudo. Então ele é o chefe. Mas, em inglês, todos os verbos têm uma função semelhante. Todos eles precisam de um ajudante, ele precisa de um auxiliar. Vamos chamar aqui esse auxiliar de secretária. Então como é que funciona o verbo? Assim como numa empresa, o chefe precisa da secretária, a secretária precisa do chefe, assim também é o verbo na frase. O verbo precisa do auxiliar e o auxiliar precisa do verbo. Um não faz nada sem o outro. Tem que ter auxiliar, senão não é verbo, senão o negócio não está legal. Isso nas frases interrogativas e negativas, que a gente vai entender o principal ali. Então, resumindo, todos os verbos precisam de um auxiliar. Aí, tanto faz se o verbo é regular, irregular, isso não tem nada a ver, isso é apenas um formato dele na forma afirmativa no presente, ok? Então, basicamente, você tem que botar na cabeça que o verbo precisa do auxiliar. Existem alguns verbos que são exceções, são diferentes, justamente porque ele não precisa do auxiliar no presente e no passado. Quais são esses verbos diferentes de todos os outros? O nosso queridíssimo to be. Quando a gente fala to be em inglês, que é o verbo ser ou estar, na verdade, nós estamos falando apenas de 5 palavras, ó. Am, is, are no presente e was e were no passado. Então, esse famigerado to be aí que a gente estuda 10 anos na escola, são apenas 5 palavras. Se em 10 anos você não conseguir 5 palavras, 2 anos para aprender você está enrolado e não se consegue. O aluno chega na escola, eu percebo que ele não sabe nem ao menos o to be. Então está tudo errado, o sistema educacional, é todo um processo falho. Nós temos que começar não pelo to be, temos que começar pelos verbos, entender como é que funciona a gramática, aí sim vai funcionar a língua inglesa. Então o nosso to be é apenas isso aqui e a gente ainda tem dificuldade. Mas se ele é isso aqui, por que ele chama be? Be é a forma infinitiva dele no verbo, então é o infinitivo do to be. O que é to be? É ser ou estar, né? Detalhe, o que é verbo? A gente costuma falar, descrever o que é verbo, falar que é uma ação, né? É alguma coisa que alguém vai fazer, né? Seria isso que é um verbo. Porém, ser não é uma ação e estar também não é uma ação. Então, até mesmo na definição de verbo e na língua portuguesa, o verbo estar é diferente. O verbo ser ou estar, ele é diferente de todos os demais, ok? Então, resumindo, o to be é esquisito. Você tem que botar na cabeça que você tem que trabalhar os outros. Aí, quando você chegar no to be, fica fácil. É só você colocar ele no lugar que ficaria o auxiliar. Além do to be ser estranho, os anômalos também têm um processo mais ou menos parecido com o to be. Eles dispensam o auxiliar. Os anômalos são o can, que é o principal, o could, may, might, should e must. São os anômalos que também dispensam. Então, quando você usar must, should, may, might, can, could, ou was, were, am, is, are, jamais você usa o auxiliar do, nem does e nem did. Jamais você usa qualquer um desses auxiliares aqui com qualquer partícula dessa aqui. Então essa é toda a dinâmica da língua. Quando for qualquer verbo, você tem sempre que usar o auxiliar no presente e no passado. Já com o to be, não usa e nem nos anômalos. Ele dispensa. É como se ele fosse, ao mesmo tempo, o chefe e a secretária, ou seja, o verbo e o auxiliar dele mesmo. Então essa é toda a dinâmica para você entender como é que funciona a língua inglesa. Entendeu isso aqui? Fica muito fácil. Então você aprendeu a usar o auxiliar, depois é moleza. O to be é só você colocar naquela posição lá, o not vai ficar colado nele, e todo o processo que tem dos auxiliares, ok? É isso aí, aproveite bem essa aula, entenda a língua inglesa. Esse é o IUP, dá um like gostoso aí no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e conheça também o nosso site para aprender a falar inglês sozinho com os nossos materiais, ok? Isso aí é o IUP Inglês Criativo. Valeu por ter assistido esse vídeo.